Olá, que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou Ivanilde Serafim e nós estamos com mais um vídeo do nosso discipulado. Estava em pause um tempinho, que eu estava com outros compromissos, mas estamos de volta. E nós vamos hoje falar sobre o módulo 2, que nós estamos, salvação. Se você ainda não viu os demais vídeos do discipulado, corra lá e veja na minha playlist todos os vídeos, a introdução e o módulo 1, que é o começo de tudo, né, a base, e esse módulo 2, nós já estamos, acredito eu que no, deixa eu ver aqui quantos vídeos a gente já fez, esse é o terceiro vídeo, nós estamos falando sobre salvação, módulo salvação. E hoje, o assunto de hoje é: de onde vem a salvação? Como eu faço para ser salvo? E para quem é a salvação? Então vamos lá? Muito bem. E hoje, né, respondendo essas perguntas, eu quero dizer para você que já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilha. Coloca nos comentários dúvidas ou aquilo que você esteja achando. Quando você ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas, você será abençoado, porque você está contribuindo com o reino de Deus. Então, sem muitas demoras, esse discipulado é uma aula privada. Eu estou deixando pública por enquanto, mas depois nós vamos privar desses vídeos. Então, aproveite, pega papel, caneta, anota, aproveita tudo, assiste quantas vezes precisar, né? Use como manual para você na sua célula, nos seus discipulados, na sua igreja, ou para sua própria vida, uso pessoal e familiar. Então, de onde é que vem a salvação? Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já providenciou salvação para nós. E desde a criação do mundo, Deus, antes de falar haja luz, ele disse haja cruz. Ele já fez um plano de salvação antes de criar o mundo. Porque ele sabia na sua onisciência que nós iríamos precisar de uma salvação. E em Gênesis 3,15 vai dizer que Deus escolheria uma semente da mulher, ou seja, um fruto do ventre de uma mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente Satanás, que é o dragão que fala lá no Apocalipse. Então, o nosso Deus, ele já providenciou pra gente o escape, a salvação. E eu quero agora começar com você respondendo, né? De onde vem? A salvação vem de Deus. A salvação vem do Eterno, é plano dele. Ele criou a salvação e nós que devemos correr atrás dela. Ela existe e está disponível. E como eu faço, Ivanilde, para ser salva? Então vamos para a Bíblia responder essa pergunta. Como fazemos para ser salvos? Então vamos lá, 1 João. Nós vamos ler capítulo 4 de 1 João e o versículo 14, do 14 ao 16. Primeira carta, ou primeira epístola de João, capítulo 4, versículo do 14 ao 16, diz assim: E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e cremos neste amor. Então, como eu faço para ser salvo? Crendo, pela fé. Então, nós anunciamos aos outros que o Pai enviou seu Filho ao mundo e todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus vive. Então, você primeiro vem pela fé, você crê e depois você afirma.
você verbaliza. E você tem que verbalizar isso, você tem que declarar, fazer uma confissão. Que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio do céu, que desceu, nasceu no ventre de mulher, que viveu como homem, que foi crucificado na cruz do Calvário, que foi sepultado, que ficou 3 dias dentro da sepultura, mas ao 3º dia ressuscitou dos mortos, foi ascendido aos céus, está sentado lá no trono à direita do Pai e intercede por nós, e um dia voltará para nos buscar. Quando você crer, tem fé e declara exatamente essa palavra em público, você se torna salvo, porque você confessa crendo com a mente, crendo com o coração, crendo com as emoções, crendo com a razão racional, emocional, com todas as suas forças e declarando com a sua boca. Você fazendo essa confissão é a prova que você realmente crê, e aí você passa a receber Jesus em sua vida, nascer de novo, se tornar uma nova pessoa, ser filho de Deus a partir de então, e recebe a salvação. Um nome seu é escrito lá no livro da vida. E todo aquele que afirma que Jesus é filho de Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus, e nós mesmos que conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, cremos neste amor. Deus é amor, e aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Então, depois da confissão, precisamos andar unidos com Deus, unidos com o Pai, para nós parecermos com o Pai e andarmos, né? Porque somos imagem e semelhança do Pai, fomos criados para ser imagem e semelhança, porém perdemos essa imagem e semelhança ao entrar o pecado no mundo. Foi deformada a imagem e semelhança do Altíssimo, no espírito, na alma e no corpo. A perfeição já saiu, mas em Cristo somos perfeitos, e em Cristo nós somos imagens e semelhanças do Pai. Isso é um mistério no reino do Espírito, no reino de Deus. E para passar para a próxima pergunta, vamos ler também Marcos 1,4. Marcos 1,4 diz assim: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, quando você tem fé no sacrifício de Jesus e declara com a boca, você também confessa os seus pecados, você se arrepende de ser essa pessoa, de cometer esses pecados, e aí você vai, então, receber o perdão do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, a última pergunta que eu vou responder aqui e vou fazer uma conclusão. A última pergunta é: para quem é a salvação? Então, de onde vem a salvação? Do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Como eu faço para ser salvo? Crendo, confessando com a boca, arrependendo dos pecados e tomando uma nova vida, um novo caminho. Para quem é a salvação? Vamos ler então em Ezequiel 33:11. Capítulo 33, versículo 11 de Ezequiel diz assim, ó: diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Ou seja, traduzindo para você, o Deus Todo-Poderoso está falando para Ezequiel dizer ao povo, e Ezequiel não só disse, mas como escreveu em seu livro, que Deus, o Todo-Poderoso, estava mandando ele dizer, que eram essas palavras aqui: eu não tenho alegria nem prazer nenhum na morte de nenhum pecador. Antes, eu desejo que todos os pecadores abandonem seus pecados, se arrependam e façam o que é certo e vivam, porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um pagamento e você vai receber esse pagamento, esse salário, que é a morte. E quando você se arrepende, Jesus já morreu, já pagou esse castigo com a morte, a própria vida dele.
Só que se você não recebe esse sacrifício e não se arrepende e anda no seu pecado, você vai receber essa morte, porque você não está valorizando, não está recebendo, não está acreditando, não está tomando posse do que Jesus fez, como se você invalidasse o sacrifício de Jesus. É como se Jesus tivesse feito em vão, porque você não recebe, é inválido o que ele fez. Então, a partir desse momento, começa a validar o sacrifício de Jesus, dá valor e fala, realmente, ele fez isso para eu ter paz, para eu ter alegria, para eu ter vida, para eu ter a salvação, para eu ter um nome no livro da vida e para eu ter também, além do nome no livro da vida, ele fez isso para que eu tivesse a certeza de morar com ele no céu para sempre, ser livre da condenação e do inferno e do pecado. Amém? Eu vou encerrar aqui lendo para você capítulo 3 do Evangelho de João e o versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê no Filho, né, não morra, mas tenha vida eterna. Então, o desejo de Deus é que você viva, tanto que ele deu o seu filho para morrer. Ah, mas Deus foi mal mandando o seu filho? Esse plano de Deus é tão perfeito, é o plano perfeito de Deus, de mandar o seu filho, que Jesus voluntariamente, por amor, se entregou em obediência ao Pai, sofreu, mas depois esmagou a cabeça da serpente, tomou a chave do inferno, da vida e da morte, recebeu um nome acima de todos os nomes, a qual ao nome do Senhor Jesus se dobrará todos os joelhos que estão lá nos céus, na terra e embaixo da terra. Pode ser demônio, pode ser Satanás, pode ser qualquer um outro Deus com D minúsculo, pode ser quem for, vai dobrar o joelho, vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Querendo ou não querendo, vai ter que declarar. Hoje, nós temos livre-arbítrio e voluntariedade para escolher a quem serviremos, a quem adoraremos. Mas um dia, nós não teremos essa escolha, né? Porque um dia vai se fechar a porta da graça, que é o favor não merecido. Fechando-se a porta da graça, não vai mais poder ter essa escolha. Mas no dia do julgamento, antes de ser condenados, vão ter que dobrar os joelhos e declarar: Jesus é o Senhor. Eles vão reconhecer, eles vão entender: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula eu quero falar como manter-se salvo, sobre a vida diária do cristão, como que é que você mantém a sua salvação, né? Porque uma vez salvo, não está salvo para sempre, não. Você tem que manter-se salvo até o dia Jesus voltar. Então, ó, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que ele há de vir. Então, vigilância. Mantenha a sua salvação até o dia dele vir. E também, né, vou falar como que é a vida diária de uma pessoa cristã. E depois nós vamos falar sobre redenção, justificação e reconciliação. E estaremos encerrando o módulo salvação, para passar para um próximo módulo, que eu estou muito ansiosa para chegar nesse próximo módulo, que é o meu preferido, que eu amo, tá bom? Então não pode de jeito nenhum perder nenhum desses vídeos. Se você só está vendo este, veja os demais. Em nome de Jesus, acompanhe essas aulas, que o Senhor vai te dar entendimento. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo abra o teu entendimento, para que você receba todas as palavras desde o início, desde o primeiro vídeo, desse vídeo desde o início, todas as palavras que foram ministradas, que foram lidas, que foram faladas, possa tocar sua vida de alguma forma, possa transformar sua vida de alguma forma, possa fazer a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Beijo, até o próximo vídeo. Olá, que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou Ivanilde Serafim e nós estamos com mais um vídeo do nosso discipulado.
estava em pause um tempinho, que eu estava com outros compromissos, mas estamos de volta. E nós vamos hoje falar sobre o módulo 2, que nós estamos, salvação. Se você ainda não viu os demais vídeos do discipulado, corra lá e veja na minha playlist todos os vídeos, a introdução e o módulo 1, que é o começo de tudo, né, a base, e esse módulo 2, nós já estamos, acredito eu que no, deixa eu ver aqui quantos vídeos a gente já fez, esse é o terceiro vídeo, nós estamos falando sobre salvação, módulo salvação. E hoje, o assunto de hoje é: de onde vem a salvação? Como eu faço para ser salvo? E para quem é a salvação? Então, vamos lá? Muito bem. E hoje, né, respondendo essas perguntas, eu quero dizer para você que já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilha. Coloca nos comentários dúvidas ou aquilo que você esteja achando. Quando você ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas, você será abençoado, porque você está contribuindo com o reino de Deus. Então, sem muitas demoras, esse discipulado é uma aula privada. Eu estou deixando pública por enquanto, mas depois nós vamos privar desses vídeos. Então, aproveite, pega papel, caneta, anota. Aproveita tudo, assiste quantas vezes precisar, né? Use como manual para você na sua célula, nos seus discipulados, na sua igreja, ou para sua própria vida, uso pessoal e familiar. Então, de onde é que vem a salvação? Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já providenciou salvação para nós. E desde a criação do mundo, Deus, antes de falar haja luz, ele disse haja cruz. Ele já fez um plano de salvação antes de criar o mundo, porque ele sabia na sua onisciência que nós iríamos precisar de uma salvação. Em Gênesis 3:15 vai dizer que Deus escolheria uma semente da mulher, ou seja, um fruto do ventre de uma mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente Satanás, que é o dragão que fala lá no Apocalipse. Então, o nosso Deus, ele já providenciou pra gente o escape, a salvação. E eu quero agora começar com você respondendo, né? De onde vem? A salvação vem de Deus. A salvação vem do Eterno, é plano dele. Ele criou a salvação e nós que devemos correr atrás dela. Ela existe e está disponível. E como eu faço, Ivanilde, para ser salva? Então, vamos para a Bíblia responder essa pergunta. Como fazemos para ser salvo? Então, vamos lá. 1 João. Nós vamos ler capítulo 4 de 1 João. E o versículo 14, do 14 ao 16. Primeira carta, ou primeira epístola de João. Capítulo 4, versículo do 14 ao 16, diz assim: E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, vive unido com Ele, e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e cremos neste amor. Então, como eu faço para ser salvo? Crendo, pela fé. Então, nós anunciamos os outros que o Pai enviou seu Filho ao mundo e todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus vive. Então, você primeiro vem pela fé, você crê e depois você afirma, você verbaliza. E você tem que verbalizar isso, você tem que declarar, fazer uma confissão que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio do céu, que desceu, nasceu no ventre de mulher, que viveu como homem, que foi crucificado na cruz do Calvário, que foi sepultado, que ficou 3 dias dentro da sepultura, mas ao 3º dia ressuscitou dos mortos, foi ascendido aos céus, está sentado lá no trono à direita do Pai e intercede por nós.
e um dia voltará para nos buscar. Quando você crer, tem fé e declara exatamente essa palavra em público, você se torna salvo. Porque você confessa crendo com a mente, crendo com o coração, crendo com as emoções, crendo com a razão racional, emocional, com todas as suas forças e declarando com a sua boca. Você fazendo essa confissão é a prova que você realmente crê, e aí você passa a receber Jesus em sua vida, nascer de novo, se tornar uma nova pessoa, ser filho de Deus a partir de então, e recebe a salvação. Um nome seu é escrito lá no livro da vida. E todo aquele que afirma que Jesus é filho de Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus, e nós mesmos que conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, cremos neste amor. Deus é amor, e aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Então, depois da confissão, precisamos andar unidos com Deus, unidos com o Pai, para nós parecermos com o Pai e andarmos, né? Porque somos imagem e semelhança do Pai, fomos criados para ser imagem e semelhança, porém perdemos essa imagem e semelhança ao entrar o pecado no mundo. Foi deformada a imagem e semelhança do Altíssimo, no espírito, na alma e no corpo. A perfeição já saiu, mas em Cristo somos perfeitos, e em Cristo nós somos imagens e semelhanças do Pai. Isso é um mistério no reino do Espírito, no reino de Deus. E para passar para a próxima pergunta, vamos ler também Marcos 1,4. Marcos 1,4 diz assim: E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, quando você tem fé no sacrifício de Jesus e declara com a boca, você também confessa os seus pecados, você se arrepende de ser essa pessoa, de cometer esses pecados, e aí você vai, então, receber o perdão do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, a última pergunta que eu vou responder aqui e vou fazer uma conclusão. A última pergunta é: para quem é a salvação? Então, de onde vem a salvação? Do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Como eu faço para ser salvo? Crendo, confessando com a boca, arrependendo dos pecados e tomando uma nova vida, um novo caminho. Para quem é a salvação? Vamos ler então em Ezequiel 33:11. Capítulo 33, versículo 11 de Ezequiel diz assim, ó: Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Ou seja, traduzindo para você, o Deus Todo-Poderoso está falando para Ezequiel dizer ao povo, e Ezequiel não só disse, mas como escreveu em seu livro, que Deus, o Todo-Poderoso, estava mandando ele dizer, que eram essas palavras aqui: Eu não tenho alegria nem prazer nenhum na morte de nenhum pecador. Antes, eu desejo que todos os pecadores abandonem seus pecados, se arrependam e façam o que é certo e vivam, porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um pagamento. E você vai receber esse pagamento, esse salário, que é a morte. E quando você se arrepende, Jesus já morreu. Já pagou esse castigo com a morte. A própria vida dele. Só que se você não recebe esse sacrifício e não se arrepende e anda no seu pecado, você vai receber essa morte. Porque você não está valorizando, não está recebendo, não está acreditando, não está tomando posse do que Jesus fez. É como se você invalidasse o sacrifício de Jesus. É como se Jesus tivesse feito em vão, porque você não recebe, é inválido o que ele fez. Então, a partir desse momento, começa a validar
o sacrifício de Jesus, dá valor e fala, realmente ele fez isso para eu ter paz, para eu ter alegria, para eu ter vida, para eu ter a salvação, para eu ter o nome no livro da vida e para eu ter também, além do nome no livro da vida, ele fez isso para que eu tivesse a certeza de morar com ele no céu para sempre, ser livre da condenação e do inferno e do pecado. Amém? Eu vou encerrar aqui lendo para você capítulo 3 do Evangelho de João e o versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê no Filho, né, não morra, mas tenha vida eterna. Então, o desejo de Deus é que você viva, tanto que ele deu seu Filho para morrer. Ah, mas Deus foi mal mandando seu Filho? Esse plano de Deus é tão perfeito, é o plano perfeito de Deus, de mandar o seu Filho, que Jesus voluntariamente, por amor, se entregou em obediência ao Pai, sofreu, mas depois esmagou a cabeça da serpente, tomou a chave do inferno, da vida e da morte, recebeu um nome acima de todos os nomes, a qual ao nome do Senhor Jesus se dobrará todos os joelhos que estão lá nos céus, na terra e embaixo da terra. Pode ser demônio, pode ser Satanás, pode ser qualquer um outro Deus com D minúsculo. Pode ser quem for, vai dobrar o joelho, vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Querendo ou não querendo, vai ter que declarar. Hoje, nós temos livre-arbítrio e voluntariedade para escolher a quem serviremos, a quem adoraremos. Mas um dia, nós não teremos essa escolha, né? Porque um dia vai se fechar a porta da graça, que é o favor não merecido. Fechando-se a porta da graça, não vai mais poder ter essa escolha. Mas no dia do julgamento, antes de ser condenados, vão ter que dobrar os joelhos e declarar: Jesus é o Senhor. Eles vão reconhecer, eles vão entender: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula eu quero falar como manter-se salvo, sobre a vida diária do cristão, como que é que você mantém a sua salvação, né? Porque uma vez salvo, não está salvo para sempre, não. Você tem que manter-se salvo até o dia Jesus voltar. Então, ó, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora que ele há de vir. Então, vigilância. Mantenha a sua salvação até o dia dele vir. E também, né, vou falar como que é a vida diária de uma pessoa cristã. E depois nós vamos falar sobre redenção, justificação e reconciliação. E estaremos encerrando o módulo salvação, para passar para um próximo módulo, que eu estou muito ansiosa para chegar nesse próximo módulo, que é o meu preferido, que eu amo, tá bom? Então não pode de jeito nenhum perder nenhum desses vídeos. Se você só tá vendo este, veja os demais. Em nome de Jesus, acompanhe essas aulas, que o Senhor vai te dar entendimento. Eu oro neste momento para que o Espírito Santo abra o teu entendimento, para que você receba todas as palavras desde o início, desde o primeiro vídeo, desse vídeo desde o início, todas as palavras que foram ministradas, que foram lidas, que foram faladas, possa tocar sua vida de alguma forma, possa transformar sua vida de alguma forma, possa fazer a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Beijo, até o próximo vídeo.